Vamos trazer notícias de Cruzeiro e Juventude. Amanhã, Cruzeiro em campo contra o time de Caxias em Caxias e, inclusive, vai estar de olho no duelo do Bahia, né? Explicamos há pouco aí na matemática, o Bahia que vai jogar contra o Atlético Goianiense. Cruzeiro necessita vencer o jogo e torcer para que o Bahia seja derrotado. Aliás, tropece, né? Que o Bahia tropece diante do Atlético Goianiense em casa. O Dragão que conquistou um resultado positivo na última rodada contra o Fortaleza. Mas o Cruzeiro vai observar o Bahia. Daqui a pouquinho vou dizer também como é que vai ser esse Bahia pro duelo contra o Dragão. Mas quero saber como vai ser o Cruzeiro. Eu sei que com muitos desfalques, né, Rafael Leal, para esse jogo decisivo da temporada. Boa noite, Rafa. É isso, Cirilo. Um abraço, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola. Pois é, o Cruzeiro com desfalques e com uma baixa de última hora, porque está negociando o seu destino com um novo clube. A informação que já tinha sido antecipada, e o Vital não viajou com a delegação para Caxias do Sul, pois está negociando com o Necaxa do México, que é o atual time de Nicolás Larcamón, disputa o campeonato mexicano. Então o Vital não viajou com a delegação, que ainda está a caminho de Caxias do Sul, para essa partida contra o Jaconeiro, contra o Juventude. Cruzeiro que fica de olho nesse jogo contra o Bahia. E assim, Cirilo, são dois times que deram muitos moles, vacilos durante essa Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que ficou muito tempo sem ganhar, que acabou, né, chegando ao final de Sul-Americana, mas não jogou bem no Campeonato Brasileiro. O Bahia, que estava com a faca e o queijo na mão, e o Rogério Ceni, bastante questionado lá em Salvador, que também andou dando alguns vacilos, mas ainda tem possibilidade do Cruzeiro jogar a Libertadores. Teria que torcer por um tropeço do Bahia contra o Atlético Goianiense, e a gente sabe como é o futebol. O Atlético Goianiense saiu arrancando ponto do Fortaleza, que está brigando na parte de cima da tabela, mas fato é que o Cruzeiro tem que fazer a parte dele, porque não adianta nada ficar contando só com o tropeço do Bahia lá na Fonte Nova, diante dessa equipe do Atlético Goianiense. Quer a estatística que exemplifica o que você está dizendo de Bahia e Cruzeiro? Bahia é o 16º colocado, considerando as últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Somou 8 pontos. Cruzeiro é o 18º nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Somou 7 pontos. Esses dois times chegam ainda com chance de jogar a próxima Copa Libertadores. Pois é, para você ver como a situação dos dois não é nada boa nessa segunda perna do campeonato, mas o Cruzeiro, repito, tem que fazer a parte dele para esse jogo de amanhã contra o Juventude, que está motivado, né? Venceu o São Paulo, podendo disputar a Copa Sul-Americana. É um time que tem ali peças muito jovens em seu elenco, tem o Gilberto, tem o Nenê, que é o principal meio-campista ainda, que às vezes ele começa no banco. Mas falando do Cruzeiro, a lista de relacionados saiu e tem algumas peças à disposição, né? Que a gente já conhece, velhos conhecidos, desse provável time titular. Cássio, Anderson e Léo Aragão são os goleiros relacionados. Os laterais, o William, o Gasolina e o Kaique, que deve começar como titular. Os zagueiros, o Jonathan Jesus, o João Marcelo, o Pedrão e o Everton, que é um garoto da base que tem pouca rodagem ainda com o time principal. Não acredito no Everton começando como titular. No meio-campo tem o Romero, Lucas Romero voltando de suspensão, Ramiro, Lucas Silva, Vitinho, Matheus Pereira, José Japa e Peralta. E para o comando de ataque, Lautaro Dias, que começou como titular diante do Palmeiras e parecia até que não estava na plenitude de sua forma física, né, Cirilo? Quem pôde acompanhar o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras percebeu que desde a primeira etapa o Lautaro colocando a mão ali na perna, não estava conseguindo dar aquelas arrancadas com muita explosão. Então vamos ver como fica a situação do Lautaro. Começa como titular, Arthur Viana, Gabriel Veron, o Kaique Kenji e o Teves, esses que foram opções na segunda etapa no jogo contra o Alviverde. Suspensos, o Marlon e o Zé Ivaldo, né? Estão de fora desse jogo, e sem contar a turma do DM, meu caro, que tem o Vidalba com lesão muscular, o Wallace com lesão muscular, o Matheus Henrique com uma costela fraturada, o Barreal, que tá com aquela pubalgia, né? A hérnia inguinal, que é a mesma lesão que teve o Zaratio, antes de ter voltado de ser lesionado novamente, o Zaratio do Atlético. O Caio Jorge com lesão muscular na coxa direita, o Rafa Silva e o Dineno, que se recupera daquela cirurgia para reparar os ligamentos do joelho.
Vamos pensar num provável Cruzeiro aqui, até pra gente chamar também o Simões pro debate, Cirilo. Eu acredito que a provável formação da Raposa deve ser Cássio, William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Kaique. No meio-campo, Lucas Romero com o Lucas Silva. E aí fica a dúvida: Vital ou Ramiro? Com o Matheus Pereira sendo esse armador do time, Lautaro Dias e Gabriel Veron, provável 11 inicial da Raposa para encarar o Juventude, Cirilo. Nessa história, então, da negociação, Vital fora. Vital fora. E aí, mexe na zaga, mexe na lateral, tenta mexer no meio-campo. Simões, vamos lá. O que você espera do Cruzeiro em campo contra o Juventude? Cenário aí de favoritismo para esse confronto. A gente fala da escalação na sequência. Pois é, ô Cirilo, a gente espera briga, né? Assim, o Cruzeiro vem vivendo no que diz respeito à entrega, né? Que é o que o torcedor quer. Eu acho assim que a resposta naquele jogo contra o Grêmio, que foi o seguinte, a derrota pro Racing, né? Foi positiva, mas aí contra o Bragantino, o time já não teve aquela atuação assim que se esperava, né? O time do Bragantino aí na zona de rebaixamento, vivendo uma crise tremenda. Contra o Palmeiras no Mineirão, eu acho que foi até um jogo ok, a diferença técnica é muito grande, né? E aí o Cruzeiro vai a Caxias do Sul pegar um time que vem embalado, não corre risco de rebaixamento, briga pela Copa Sul-Americana. Eu acho que o lado positivo é que assim poderão acontecer algumas observações, né? Por exemplo, observação na zaga, né? Porque o Vidalba segue machucado, não é isso? E o Zé fora, né, Rafa? Com a ausência do Zé Ivaldo. Isso, deixa eu até fazer uma meia-culpa aqui. Eu coloquei o Zé Ivaldo no time. Deve ser o Jonathan. Sendo que eu acabei de falar que ele tá fora. Me perdoem, eu peguei a escalação, uma suposta escalação antiga. O Jonathan Jesus é quem deve começar no lugar dele. Então tá? É uma partida interessante de fazer uma observação do Jonathan Jesus. Ali no meio, né? O Romero volta. Que dá uma força ao Cruzeiro. A gente não sabe a situação do Wallace, né? Mas tá fora. O Lucas Silva, o Matheus Pereira, então a gente não sabe quem que ele vai escolher aí. E o Ramiro no lugar do Vital, que não viajou e tá negociando. Pois é, aí ainda tem o Japo, o Vitinho, uma frente lá vai ser o Veron e o Lautaro, né? Aí assim, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Assim, é um time que não é o Cruzeiro, né? Sem Caio Jorge, sem o Mateuzinho, sem o Wallace, sem Zé Ivaldo, até o Vidalba que vem sendo titular, o Marlon, né? Então, assim... Mas vamos ver. É bem mexido, né? Bem mexido, mas tomara que dê resposta, sabe, Cirilo? Eu acho que o ponto principal do Cruzeiro, nessa reta final de temporada, é essa questão de resposta. Eu acho que em determinados momentos faltou muita motivação em momentos muito importantes. Acho que o marco disso aí foi aquele jogo contra o Lanús no Mineirão, a ida da semifinal. O Mineirão com 60 mil pessoas querendo empurrar o time e o time dando a impressão de que não queria ser empurrado. E isso é muito grave, porque o Cruzeiro tem qualidade, tem muito mais do que o Lanús, por exemplo, e por pouco não se complica numa semifinal do Sul-Americana por essa falta de entrega, principalmente aqui no Mineirão. Olá, vamos saber do Juventude. Rubem Júnior tá na área, trazendo detalhes do adversário, tá buscando a vaga para a Copa Sul-Americana. Um abraço, boa noite, Rubens. Termina de forma positiva sim, Cirilo. Boa noite a você, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia. O Juventude alcançou os 45 pontos depois da vitória sobre o São Paulo. Teve uma temporada, de certa forma, oscilando, começou bem o Campeonato Gaúcho, chegou à decisão contra o Grêmio, acabou sendo derrotado, tudo isso sob o comando do técnico Roger Machado. Depois, na Copa do Brasil, chegou às quartas de final, acabou sendo eliminado para o Corinthians e acabou sendo eliminado na Copa do Brasil na fase quartas de final para o Corinthians, e teve logo depois a chegada do técnico Jair Ventura, acabou não emplacando, e agora tem o Fábio Matias, que teve destaque principalmente no Botafogo como técnico interino. Ele encerra pensando em uma vaga na Copa Sul-Americana, mantém a formação do jogo passado, um provável time para amanhã, tendo Gabriel, João Lucas, Danilo, Lucas Freitas e Everton, Ronaldo, Jadson e Nenê ou Mandaca, Lucas Barbosa, Gabriel Taliari e Eric Farias é o provável time do técnico Fábio Matias. Como disse, ele era interino do Botafogo, assumiu a vaga deixada pelo Jair Ventura. O Jair Ventura, que assumiu a bronca depois da saída do Roger Machado para o Internacional, acabou não tendo um bom trabalho, e agora o Juventude finaliza a temporada de forma vitoriosa, JVC.
Valeu, Rubens. Mais do Cruzeiro, Rafael Leal. Pois é, Cirilo, a gente segue aguardando informações aí do desembarque do Cruzeiro em Caxias do Sul, para saber a hora certinha que o time vai chegar. O nosso Emerson Pansieri está acompanhando, né? Inclusive a delegação, já mais informações dessa chegada da Raposa lá em Caxias do Sul para encarar o Juventude nessa última rodada de Série A do Campeonato Brasileiro, valendo aí a volta do Cruzeiro a uma Libertadores da América depois de alguns anos. E só para fazer o meia-culpa de novo para me redimir, vamos passar aqui de novo redondinho esse Cruzeiro para encarar o Juventude, tá? Vamos lá. Cássio no gol, William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaique, Romero Lucas Silva e Ramiro, Matheus Pereira, Lautaro Dias e o Gabriel Veron no comando de ataque. Será que teremos aí a despedida do Fernando Diniz? Muito tem se falado sobre uma despedida, né? O treinador que talvez não siga nos planos do Cruzeiro ou não segue nos planos do Cruzeiro para a próxima temporada. E, sinceramente, aí é achismo puro, tá, Cirilo? Não sei se isso depende muito do resultado amanhã ou não, por conta de tudo, né, que a gente tem visto nessas últimas rodadas de Série A do Campeonato Brasileiro, também da final da Copa Sul-Americana. Só sei que amanhã a rodada vai pegar fogo, viu, Cirilo? Sem dúvida. Alexandre Simões, pergunta objetiva. Diniz tem que ficar pro ano que vem? E outra, tem que depender do jogo de amanhã ou não? O Cirilo, eu acho que essa resposta depende principalmente de como foi a gestão de grupo dele nesse momento de Cruzeiro, sabe? Eu acho que devem ter acontecido alguns problemas lá, porque não é normal um time ter uma apatia com 60 mil pessoas no Mineirão, ter um jogador expulso com 3 segundos, chegar numa final de Sul-Americana, ter 20 minutos tão desastrosos, sabe? Então, assim, eu acho que isso, quem vive o dia a dia da toca, quem tá dentro do vestiário, tá dentro dos treinamentos, eu acho que é que tem a resposta. Se a gente for falar simplesmente do ponto de vista técnico, né, do que o time apresentou, aí a resposta é óbvia, né? O futebol que o Cruzeiro apresenta com o Fernando Diniz é pior do que o que apresentava com o Seabra. Isso aí não Acho tem que isso como ninguém contestar, né? O pior momento do Seabra era melhor do que o Diniz. Isso aí é um fato, Alexandre Simões.